Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos mais uma vez com o nosso devocional, livro de Apocalipse. Estamos quase na metade. Hoje vamos ler o capítulo de número 11. Capítulo 11 fala de duas testemunhas, nós vamos ver quem são elas. E também no capítulo 11, a sétima trombeta vai soar. E quando essa sétima trombeta soar, nós iremos ver o que vai acontecer. Tudo que está escrito aqui no livro de Apocalipse está falando do juízo final, tá, gente? Não pensa vocês que a terra vai ser atormentada pelos sinais do Apocalipse do nada. Não. Apocalipse, leia-se juízo final, ok? Castigo sobre os desobedientes. Toda vez que você pensar em Apocalipse, toda vez que você pensar nos sinais do fim do mundo, eu gostaria que você pensasse o seguinte: castigo sobre os desobedientes. Não é punição para o justo, não é castigo para o justo. Não é uma forma de Deus punir os que creem em Jesus Cristo. Não é uma forma de Deus castigar os que creem em Jesus Cristo, até porque, se ele quisesse castigar os que creem em Jesus Cristo, ele não teria vindo ao mundo dado a vida por nós. Então, o que acontece aqui no Apocalipse, eu quero que você entenda que é o castigo de Deus sobre a humanidade que rejeitou a Cristo, que também rejeitou a sua palavra. Vamos ao capítulo 11. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então você percebe que, se nós formos contar em contagem nossa, existe um tempo todo decorrendo os acontecimentos do Apocalipse. E vamos ver o que aconteceu aqui, as duas testemunhas. Então, foi dado uma vara para ele medir e falou: olha, o átrio, o altar, se deixa fora. Então, aparece no versículo 3 as duas testemunhas. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. 1260 dias, tá? Aproximadamente quase 4 anos, né? E estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do trono ou diante de Deus na terra. Se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem e forem necessárias. Você vê que mesmo assim, por meio do castigo, por meio da punição, a essas pessoas que rejeitaram a Cristo, todavia, entretanto, Deus continuará tentando levar essas pessoas a reconhecer que o que está acontecendo é castigo e que eles precisam se arrepender, tá? Eles precisam se arrepender. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobre o abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e também o Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado.
Você sabia que muitos dos eventos do Apocalipse vai acontecer em Israel, né? Inclusive, diz o texto bíblico que o Senhor aparecerá sobre o Monte Sinai, tá? Então, onde o Senhor Jesus foi crucificado, lá essas pessoas também serão mortas, vamos assim dizer. Bom, vamos entender. O que significa essas duas testemunhas? Seriam pessoas cheias do Espírito Santo que estarão levando a palavra, levando o evangelho, tentando evangelizar as pessoas, tá? Categoricamente não temos como afirmar quem são essas pessoas. Se serão homens, se serão mulheres, estarão levando o evangelho. Não tem como a gente afirmar com precisão quem seriam essas duas testemunhas, tá? Alguns dizem que talvez seja Moisés ou outros dos homens de Deus que morreram, que Deus pode ressuscitá-los e levá-los a pregar, mas a gente não tem assim uma base de dizer quem são essas duas testemunhas. Mas essas duas testemunhas, elas farão de tudo para que as pessoas reconheçam o Senhor. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações virão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Seria como se a besta, né? É como se ela estivesse dizendo assim, tá vendo o que eu fiz? Eu os matei, eu os venci. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas, que vai dizer que profetas, eles eram profetas, tinham atormentado os que habitavam na terra. Então, você percebe que a humanidade, quando verem essas duas testemunhas mortas e os corpos estendidos por 3 dias ali, estirados, eles vão se alegrar e vão exaltar o poder da besta, dizendo aí, tá vendo? Esses dois aí nos perturbaram e agora tá aí mortos, e eles se alegrarão por isso. Só que o versículo 11 vai dizer, depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, preste atenção nisso, depois de 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre todos que o viram. Nesse momento aqui, eu acredito que vai haver alguns que vão botar a mão na consciência e vai dizer, puxa vida, nós ainda estamos tendo uma chance. Mas quando a besta se levanta e dá poder e mata as testemunhas, muitos vão se alegrar na vitória do inimigo, na vitória do adversário de Deus. E agora eu pergunto, e quando essas duas testemunhas se levantarem, qual será a reação dessas pessoas? É o que ele está dizendo aqui. Temor virão sobre eles. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, sube para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram essas testemunhas subirem para o céu como a nuvem. Pode ser que seja Elias também, não sei, né? Moisés, são teorias de alguns teólogos. Naquela mesma hora em que esses dois sobem, tá? Houve um grande terremoto, diz o versículo de número 13, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Ou seja, essas pessoas, ao verem tudo isto, elas vão olhar para Deus e falar, puxa vida, né? É passado o segundo ai. Este aqui é o momento em que o segundo ai é passado. O segundo ai
é quando as testemunhas prega para as pessoas e as pessoas resistem. Vem a besta e mata as testemunhas. E ao serem mortas, as pessoas vêm, porque os seus corpos ficaram jogados na porta lá, e eles então vão zombar das testemunhas, mas depois de 3 dias e meio, essas testemunhas revivem, e aí? O que as pessoas vão dizer? Então essas testemunhas sobem na nuvem para Deus, e acontece terremoto, e aí é chamado de segundo ai. Agora vamos ver o toque da 7ª trombeta. Você está vendo que só luta, só luta. Pode haver pessoas salvas nesse período? Sim, porque eu particularmente acredito que nesse momento alguns irão se arrepender, alguns irão se voltar para Deus. Só que também, ao mesmo ponto que eu penso que alguns irão se voltar para Deus, meus amigos, eu também penso que o diabo terá endurecido muito o coração das pessoas, até porque nesse período eu acredito que o Espírito Santo não vai estar na terra. O Espírito Santo não vai estar agindo na terra. Então, as pessoas terão seus corações endurecidos. Eu acredito em pessoas que serão salvas nesse período, mas eu também acredito que será muito difícil a conversão dessas pessoas. Tá? O 7º anjo tocou a 7ª trombeta, versículo 15. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações. Olha só. Iraram-se as nações. E veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, o tempo de destruíreis os que destroem a terra. Versículo 18, nós temos aqui a justiça de Deus sendo feita. Quando a 7ª trombeta tocar, a justiça de Deus será executada na terra, dando recompensa aos profetas e aos santos, ou seja, aqueles que temeram a Deus, aqueles que respeitaram a Deus, aqueles que amaram a Deus de verdade, de fato, mas ao mesmo tempo punição, castigo e destruição para aqueles que destruíram a terra. Nós falamos para o ser humano. Quem ama a Cristo, quem ama a Deus, cuida não apenas de si, mas cuida até do que está à sua volta. Mas existem pessoas que não estão nem aí. Cuidar da terra aqui, ou destruir a terra, não estou falando propriamente do planeta, salvar o planeta Terra. Mas muitas pessoas, elas esqueceram que elas são formadas do pó da terra e elas estão destruindo a própria terra. Elas estão rejeitando a Cristo, elas estão desprezando as coisas de Deus, elas estão se apegando à religião, vivendo de maneira religiosa e não de uma maneira inteligente. E muitas vezes ela deixa de pensar no que Deus diz, exatamente para pensar somente naquilo que o pastor diz, ou que o líder, ou que etc. diz. Então, haverá recompensa para o justo e, ao mesmo tempo, haverá o castigo para aqueles que destruíram suas vidas, ou seja, para aqueles que não quiseram ter um compromisso com a palavra de Deus. E, nesse momento, o versículo 19 diz: abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos
e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Mas não terminou ainda. Isso aqui são acontecimentos sequenciais, não sequenciais um dia após o outro, porque são acontecimentos que vão acontecendo ao longo de um tempo determinado. Não é que em uma semana vai acontecer tudo isso, não. Até porque nós vimos aqui, existem sofrimentos que foi contado 1.200 e poucos dias, ou seja, aproximadamente 4 anos. Então você vê que é um tempo de sofrimento, o Apocalipse é um tempo de sofrimento sobre aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Nesse período, até estava vendo, alguns dizem que aqueles 144 mil que são judeus, né? A gente chama de judeus dispersos. O que é o judeu disperso? Os judeus que vivem em outros países que não é Israel. Esses judeus que vivem em outros países que não é Israel, que tiveram um encontro com Deus, que conheceram Jesus por causa da cultura, por causa da pregação do evangelho, né? Então esses judeus serão escolhidos e eles voltarão para Israel, esses 144 mil, para pregar o evangelho para o povo de Israel. Tá? Então, aqueles 144 mil que nós vimos, são 144 mil judeus dispersos, né? Dispersos seria que vivem fora de Israel, em algum país do mundo, e a gente também não sabemos quem são eles, que foram selados, e estes serão responsáveis a retornar para Israel, levando a palavra para Israel. Aí você pensa, pastor, mas é possível 144 mil pessoas pregar para Israel? Você já entendeu que Israel não é tão grande, territorialmente falando, né? Não é tão grande. E, aliás, Israel detém, né, as maiores tecnologias, estão lá em Israel. Então, acredito que esses 144 mil vão ajudar a nação de Israel a conhecer melhor a Deus durante a grande tribulação. E nós devemos orar por eles, porque nós estamos conhecendo o Evangelho, conhecendo a Cristo, conhecendo a Jesus, por amor ao nosso amado Pai, né, na frente de muitos que conhecem a letra, mas não conhecem o que Cristo fez por eles. Mas, graças a Deus que já tem esses 144 mil selados que estarão levando a palavra de Deus para o povo de Israel. Enquanto isso, vamos orar. Deus vai cuidar e continuará cuidando de nós, tá bom? Bom, capítulo 12, agora começa a ficar mais acentuado a perseguição e a destruição. Capítulo 12, nós vamos ver aqui a mulher dragão, tá? Levantar-se a mulher dragão, e depois da mulher dragão, no capítulo 13, já vai aparecer a primeira besta surgindo do mar. Então amanhã está imperdível, você não pode faltar ao nosso devocional, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos pela tua palavra, nós agradecemos pelo nome do Senhor, que é o nome sobre todo nome, o nome maior, o nome supremo, o nome que é Senhor nos céus, na terra e em todos os lugares. Pai Santo e querido, eu agradeço ao Senhor. Eu entrego a vida de todas as pessoas que oram conosco agora, eu entrego nas mãos do Senhor, tendo a certeza que o Senhor é conosco, porque tu és incomparável, tu és o Deus Todo-Poderoso. Continue nos ajudando, nos abençoando e nos orientando. É meu pedido. Continue cuidando e guardando cada pessoa que ora conosco todos os dias, ao longo dessas leituras que nós estamos fazendo. Portanto, meu Pai, muito obrigado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém.
Glória a Deus. Maravilhas. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou terminar aqui e amanhã estaremos no capítulo de número 12 do livro de Apocalipse. Deus abençoe a todos. Espero ver você no nosso próximo devocional. Forte abraço e até lá.